O engenheiro rodoviário ele não pode deixar de saber sobre o ensaio de módulo de resiliência. Esse ensaio, aos poucos, está substituindo o nosso conhecido CBR, porque o CBR ele não consegue prever a deformabilidade da estrutura do pavimento, das camadas, né? Esse ensaio não consegue verificar essa deformação recuperável que o módulo de resiliência consegue prever, consegue ensaiar, e assim nós conseguimos realizar um ensaio que condiz melhor o que acontece realmente em campo com as cargas transientes. Então vamos ver como é que vamos falar um pouquinho mais sobre esse O ensaio. equipamento triaxial. Então, é realizada a compactação da nossa amostra de solo, né? De solo argiloso ou solo granular. Esse aqui é um ensaio de modo de resiliência para solos, para as camadas então de base e subleito. Isso é a parte de solos, tá? Para o revestimento asfáltico, o modo de resiliência é realizado em outro equipamento. Mas aqui, como nós precisamos gerar um estado de tensões equivalente ao que acontece em campo, tentando, né, uma equivalência do que acontece em campo, nós vamos usar o ensaio, o equipamento triaxial. Beleza? Então o solo, a nossa amostra que está aqui, ela é compactada na umidade ótima, de acordo com a energia de compactação estipulada em projeto. Vem, coloca-se essa amostra, né, do material, esse corpo de prova, nesse equipamento triaxial. Ele tem uma câmera, vai ser acoplado ali, certo? Fechado, tudo certinho. Vai se aplicar uma tensão confinante, que a gente chama de sigma 3. Então, se aplica uma tensão confinante de sigma 3 em todo o corpo de prova. E a tensão desvio, que são os ciclos de carga, aqui axialmente. Então, vai se aplicar essa tensão desvio sigma D a cada período estipulado em projeto. Então ela vai sempre aplicar aqui um sigma D e depois retirar a carga. Aplicar e retirar nessa axialmente. Então tem dois LVDTs ou mais aqui, geralmente são dois, que vão medir esse deslocamento, certo? Esse deslocamento quando é aplicada essa carga. Já existe uma norma para a realização desse ensaio, deixei aberto aqui, a norma 134/2018 para solos, né? Tá? Tem uma outra norma que aí é para determinação do modo de resiliência nas misturas asfálticas. Então aqui mostra tudo certinho. Gostaria de mostrar aqui para vocês só os pares. Ó, aqui são os pares de tensões, aquilo que eu falei ali. O sigma 3, a tensão confinante, e o sigma D, a tensão desvio. Então esse ensaio ele tenta simular o que acontece em campo, que são essas tensões. O sigma D tenta simular então a passagem dos eixos. Então, uma hora o eixo vai passar sobre essa minha amostra do solo, outra hora não vai ter mais nenhuma carga passando em cima desse meu pavimento. Então, temos pares de tensões aqui. Sigma 3 e sigma D. Aí depois, continua-se o ensaio, aumenta o sigma 3, aumenta o sigma D e assim por diante. A diferença aqui, por que tem dois quadros? Porque quando o ensaio é realizado para camadas do subleito, o projetista pode utilizar, lançar mão só desses pares de tensões. Por quê? Porque esses pares maiores de tensões aqui embaixo, teoricamente o subleito não vai estar sujeito a esses pares maiores, porque ele está muito abaixo do carregamento, né? Então está numa distância longe do carregamento, então, devido ao bulbo de pressões, ele está com uma pressão, uma tensão lá não tão grande. Por isso que pode-se utilizar para solos de subleito esses pares de tensões. Tá? Deixa eu ver mais aqui o que temos. Aqui, como é que se determina o modo de resiliência, né? A gente sabe que é tensão desvio. Então, o modo de resiliência é determinado pela tensão desvio e pela deformação específica resiliente. Eu tenho um quadro ali, uma tabela do Excel que mostra melhor, depois eu vou mostrar, mas eu queria mostrar só o pulso de carga aqui. Ó. A norma já traz, que é o quê?
que são os intervalos de aplicação do σd. Então aqui seria a carga, né, no eixo y, no eixo x o tempo, tá? Então aplica-se uma carga de 0 a 1 segundo, depois retira-se essa carga, tem um descanso de 0,9 segundos, depois aplica-se novamente a carga e assim por diante. A ideia aqui então é simular o que acontece em campo com a passagem dos eixos na rodovia. Por isso que é um ensaio que tenta ser o mais fidedigno possível com o que acontece em campo para a gente verificar essas deformações, esse estado de tensões e essas deformações do pavimento. Então, com isso, tendo um ciclo por segundo, a gente tem uma frequência de 1 Hz. Né? Tem equipamentos, tem normas internacionais que utilizam 2 Hz, ou às vezes 2 ciclos por segundo. Então, aí como é que seria? Seria uma aplicação de 0,1 ciclos, um descanso de 0,4, tá? Uma aplicação de 0,1 de novo e um descanso de 0,4, totalizando então 1 segundo. Mas a norma do DENIT, a nossa norma, estipulou para 1 Hz, certo? Então esse é o pulso de carga. Bom, acompanhando o pulso de carga, que não é mostrado, mas nós temos o pulso da deformação, né? Seria a deformação. Então ela vem, vamos acompanhando aqui, ó, ela vem, deixa eu tentar mostrar aqui melhor. Deixa eu vir aqui, deixa eu abrir aqui o Paint, só ver se eu consigo, aqui o eixo Y, o eixo X, tá? Vou aqui, botar aqui, pá. Então, a nossa deformação aqui seria a deformação, tá? Então, a gente teve ali a aplicação de carga, nós teríamos a deformação em função da aplicação, do tempo. Então, ela viria aqui, ela vem, ela se deforma, e aí o nosso material se recupera, né? Então, ele vem aqui e se recupera, tá? E vai se recuperando, mas ele não se recupera todo, ele tem uma parte aqui que é a deformação plástica. Tá? Então toda essa parte é a deformação resiliente, o deslocamento resiliente, né? E esse aqui é o deslocamento plástico, que a nossa estrutura, nosso corpo de prova obteve. Aplica-se de novo a carga, vou ter mais uma vez um pico de deformação. Ela vem, e aí retirou a carga, ela vai se retornando, e ó, veja, retornando aqui um pouco mais para baixo aqui, assim, tá? O que isso mostra? Ó, aqui pode ver que eu botei um pouquinho a mais acima, ou seja, no segundo ciclo teve um pouco mais de deformação plástica, que acomodou um pouco mais o nosso solo. Cara, eu estou exagerando aqui, né? Não necessariamente seria nessa magnitude, mas eu quero mostrar para vocês que nós temos uma deformação plástica do material, mas também temos uma deformação resiliente, né? Uma deformação recuperável, e também temos uma deformação plástica aqui, certo? E o módulo de resiliência ele é calculado em cima desse deslocamento plástico. Então, o módulo de resiliência ele é igual à tensão aplicada, aquela tensão do σd aplicado, né? Os ciclos, né? Aplicados, dividido pela deformação resiliente, deformação específica resiliente, que está relacionada com esse deslocamento resiliente. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Tá. Vocês viram ali na norma? Mostrei aqui na norma. Nós precisamos fazer o ensaio de acordo com esse estado de tensões, né? Então, para cada par de tensão, nós vamos ter um módulo de resiliência. Por quê? Porque esse nosso módulo ele varia de acordo com o estado de tensões. E nesse intuito nós temos que ter modelos que consigam prever essas diferentes tensões, essas diferentes situações do estado de tensões, e aí sim nós vamos ter um módulo para cada estado de tensões. Por isso que a gente faz, vou mostrar aqui uma tabelinha dessa no Excel. Foi feito, então vamos tentar entender aqui mais ou menos como é que funciona.
Aqui são os dados, tá? Isso aqui eu acho que é um ensaio real, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui a tensão de confinamento, isso aqui veio de norma, né? Tá? Tensão de confinamento, tensão de desvio. O ensaio é feito nesses pares de tensões e nós, no ensaio, pegamos o que? O deslocamento resiliente, aquele que eu mostrei aqui. Para cada ciclo, eu vou pegar esse deslocamento resiliente, certo? Em milímetros, o corpo de prova tem altura de 200 milímetros, 20 centímetros, né? E aqui a gente calcula então a deformação resiliente. O que eu quero? É a deformação resiliente, que é adimensional, que é o deslocamento resiliente dividido pela altura do corpo de prova. Então eu vou ter a deformação resiliente para cada par de tensão. E para cada par de tensão eu calculo σd, tensão desvio, dividido pela deformação resiliente. Tenho aqui modo de resiliência. Nesse caso está em kPa. As outras cores aqui é porque só mudei a unidade, então está em MPa. E nesse caso em quilogramas-força por centímetro quadrado. Então eu vou pegar todos esses pontos, todos esses resultados e vou plotar em gráficos para verificar, vou fazer modelos, né, matemáticos para tentar se modelar esse comportamento dos solos de acordo com as tensões de confinamento e tensão de desvio. Tá? Não vou entrar no mérito agora dos tipos de comportamento que nós temos do solo, porque existem solos que são mais, a sua rigidez é mais comandada pela tensão desvio, tá? Então, de acordo com a mudança da tensão desvio, o nosso solo muda muito a sua rigidez, muda muito o módulo de resiliência. E outros solos não são tão influenciados pela tensão desvio, mas são influenciados pela tensão confinante. Ou seja, se tiver um confinamento desse solo, por exemplo, se a gente estiver apertando esse solo, confinando esse solo, ele tem um módulo de resiliência maior, ele aumenta a sua rigidez quando a gente consegue confiná-lo. Tá? E é isso que esses meus modelos vão mostrar. Então eu tenho aqui modelos, o módulo de resiliência em função da tensão confinante. Então saiu o modelo aqui. Tem um módulo de resiliência aqui nesse caso, ó, da tensão desvio em relação à tensão confinante. E a maioria dos nossos solos da tensão desvio, minto, em relação ao módulo de resiliência, né? E a maioria dos nossos solos, eles são ditos, né, com comportamento composto, ou seja, são um pouco influenciados pela tensão desvio e um pouco influenciados também pela tensão confinante. Para isso precisa fazer um trabalho estatístico, que a gente tem um modelo composto, né? Então ele tem aqui um modelo composto, um exemplo, que ele é em função do σ3 aqui, vocês estão vendo ali do σ3, da tensão confinante, e em função da tensão desvio, e aí nós temos o módulo de resiliência. Com esses modelos de comportamento do solo, eu vou conseguir pegar esses parâmetros das equações e colocar esses parâmetros, inserir no programa do software Medina. Para quem não sabe, né, o software Medina é um método Medina, né, é um novo método de mensuramento nacional mecanístico empírico que vai levar em consideração as características de deformabilidade das camadas do nosso pavimento. Então vai levar em consideração os módulos de resiliência das nossas camadas.